do que o Moacir Rodrigues, que é engenheiro, conforme eu disse, né? Engenheiro, a especialidade dele tem especialização em perícias e diagnósticos de patologias. A justificativa dessa entrevista hoje é justamente para a gente tentar encontrar e fazer a abordagem dessas irregularidades que foram vistas aqui em Santana. Moacir, Santana do Ipanema é tão irregular assim, do ponto de vista das edificações da construção civil? Bom dia. Bom dia você, bom dia Santana. Aqui me apresentando, uma breve apresentação. Eu me chamo Moacir Rodrigues, sou engenheiro civil, sou especialista em patologias da construção civil, engenharia diagnóstica. Inclusive sou doutorando, PhD em estruturas pela Universidade do Porto, certo? Vim aqui em Santana, vim fazer a subestação, vim fazer aqui a subestação que estava com alguns problemas de energia e peguei um contrato fazer várias subestações no Nordeste, na Bahia, Pernambuco, Alagoas, e cheguei aqui, encontrei uma pessoa, acabei ficando e aqui estou, graças a Deus, muito feliz. E o primeiro momento ficou, será que vai ter demanda, assim que eu saí de Portugal, eu sou do Ceará, então vim para Santana e vim fazer a subestação. Mas queria alguma coisa no meu nicho, que são patologias das construções. Nossa, minha surpresa foi tamanha, porque aqui só o que tem. Na verdade, a estimativa técnica, a cada 10 casas construídas em Santana, 6 apresentam problemas, ou seja, mais da metade das casas de Santana hoje apresentam problemas. E não é, então está falando de problemas de pintura, problema de uma maçaneta de uma porta, não, a gente está falando de problemas sérios, problemas crônicos, de casas que não chegam a fazer o aniversário do primeiro ano, elas já apresentam erros estruturais que levam a desmoronamento, Como foi pontuado aqui, muito bem pontuado, a própria Defesa Civil demonstra uma preocupação quanto a isso. Algumas casas já os proprietários receberam já notificações tanto para desocupar o imóvel, quanto notificações para fazer um trabalho de monitoramento, entregar para quem construiu, desenvolver esse trabalho de monitoramento, e outras, um cenário bem pior, que já foi de interdição. Mas assim, interdição do imóvel, sim, do imóvel pronto, e às vezes do imóvel ainda na fase de construção. É isso mesmo que você ouviu. O imóvel foi interditado ainda sendo construído. Moacir, mas essa interdição tipo, o terreno regular, a própria construção em si, a edificação em si, faltando algo para que a casa tenha mais consistência e tenha mais segurança, que erros são esses que a Defesa Civil já interdita, e o próprio CREA também, às vezes, já faz essa interdição? Pronto, vamos lá. Para a engenharia, tudo é desafio, e é um desafio muito interessante. Aqui em Santana, aqui tem um desafio bem peculiar. A gente tem poucos terrenos planos. A maioria é uma topografia acidentada, ou seja, ou declive, ou, que é no caso, subindo ou descendo, como fica mais popular. Aliás, eu estava até comentando hoje com uma pessoa, logo cedo, quando eu estava chegando aqui em Santana, ele disse, você chega em Santana do Ipanema, você já vai lembrando Olinda. Sim, Com as ladeiras, parece Olinda. Não tem muitas como Olinda, mas aqui tem uma quantidadezinha meio que, como você Perfeito, disse, perfeito. Então, quando a gente se depara com um lote, um imóvel que vai ser construído, que ele está ou em aclive ou declive, a gente tem que pensar em uma coisa: planear esse imóvel. Como é que a gente planeia esse imóvel? Existe uma coisa chamada muro de arrimo. Muro de arrimo é uma estrutura que você faz, alguns pequenos, outros baixos, dependendo da topografia, para você planear essa casa. Depois que você faz o muro de arrimo, que é uma contenção, você levanta qualquer casa, levanta um prédio, então você está livre para fazer o que você quiser. O problema e a charada está aí. Se você perguntar quem é que faz muro de arrimo
conforme deve ser feito, pelo menos o mínimo deve ser feito, aí você encontra o erro. Muro de arrimo, ele é uma fundação. Uma fundação que deve ter um certo respeito. Mas assim, você tirou isso de algum lugar? Tirou. As normas técnicas da ABNT. Todo engenheiro e arquiteto e técnico de edificações, ele segue e deve seguir as normas brasileiras, as normas técnicas da ABNT. Mas aí, se não seguir, aí a gente entra no Código de Direito do Consumidor. É igual eu compro um carro e o carro, vou frear o carro e não tem freio. Aconteceu um problema, a montadora ali vai ter que responder. É a mesma coisa de uma construção. A construção tem que ter, no mínimo, uma segurança. Você está lá dentro e o imóvel ele tem garantias. A gente vai falar mais na frente as garantias do imóvel. Eu comprei o imóvel, como alguns dizem, com 90 dias se você não reclamou, fica por isso mesmo. Pelo contrário, garantia mínima de 5 anos. Dependendo do que for uma estrutura, 20 anos, né? Ou até mais, a gente vai discutir isso daí. Então é bem interessante a gente saber disso. Você está comprando é um bem durável, não é um bem que não tem uma duração, é um bem perecível, é um bem durável, um imóvel é uma casa. Na verdade, a gente tem o que é que acontece hoje. Algumas construtoras que na verdade não são especificamente construtoras no sentido amplo da palavra, mas são pessoas que trabalham construindo, né? Compra os lotes e vende esses lotes e já entrega a casa pronta, né? Já vai construindo. E aí o que é que ele faz? Ou eles fazem? E não é só um problema daqui de Santana, isso é o estado praticamente todo. Acho que o país tem alguns locais assim também. Eles não estão preocupados com as normas da ABNT, porque quem está comprando de repente talvez não tenha o conhecimento tão quanto o seu. Mas ele está preocupado com a demanda que ele vai entregar, com o pensamento no retorno que ele vai ter. O problema mora aí porque ele faz a construção da forma que ele entende, que é peculiar, e ele tenta fazer o mais breve possível para ele não ficar muito tempo ali naquele serviço, porque aquele lote já foi vendido, ele quer dar agora celeridade na outra parte. É basicamente isso, e aí falta as normas. Se ele vai pelas normas, de repente o lote passa a ser mais caro, a construção passa a ser mais cara, e o tempo, entre aspas, perdido dele é bem maior. É basicamente isso. Exatamente. O que é que acontece? Hoje nós temos aqui o que eu chamo, tem até um artigo que eu estou finalizando, né? Sobre o caos social que está se alastrando. O caos social é, você comprou uma casa, imagina aí, você comprou, juntou todas as suas economias, comprou uma casa, vamos colocar com um padrão médio aqui, 150, 200 mil reais, é um dinheiro que você não tem, então você se endividou no banco, e não é uma coisa que você vai pagar hoje, amanhã, daqui 2 anos, 10 anos, não, 35 anos para você pagar isso. Então você fez um investimento, você penhorou você e sua família, Isso. certo? Aí você fez esse investimento, vai se passar para dentro dessa casa, a casa não dura 6 meses, ela entrou em processo de desmoronamento. E aí, você sai da casa, tem que pagar o banco, porque se você não pagar o banco, aquela sua casa que está sendo desmoronada, ela vai a leilão, como terreno, como seja, não importa, ela vai a leilão. Mas aí a casa vai como terreno, vai valer só o terreno, ou seja, você vai a leilão, vai pagar uma parte da sua dívida e você ainda vai ficar devendo para o banco e não vai poder mais fazer outro financiamento. Vai estar sem casa, vai estar com o nome sujo, e aí? Aí você diz, mas isso aí é um problema muito distante. Não, é um problema de hoje, um problema que está acontecendo agora. A gente tem várias pessoas, inclusive no município e nos municípios vizinhos aqui de Santana, que tá nesse dilema. Comprou o sonho da casa própria, ficou feliz, tirou foto, alegria, champanhe, vamos comemorar. E agora não tem casa, tem uma dívida, tá pagando um aluguel. E cadê o dinheiro? Não tem. E corre o risco de o imóvel que tem, que tá já condenado, aí ir a leilão. Aí você colocou aqui uma coisa bem bacana. O construtor ele tem responsabilidade civil, técnica e administrativa. Ponto. Não tem para onde correr. Mas eu fiz o contrato aqui. Existem vários tipos de contrato.
e a responsabilidade, ele amarra esse profissional. Vamos lá. Primeira coisa que amarra o profissional no contrato. Para um financiamento, vamos colocar uma coisa mais prática, os financiamentos da Caixa. Hoje o município, as construções hoje do município, em torno de 85% só são construções voltadas ao financiamento imobiliário. Ou seja, é uma fatia grande. Então, o que é exigido? É exigido a apresentação de projetos e a apresentação de ART. ART é anotação de responsabilidade técnica. Se for um arquiteto, uma RRT, que é a mesma coisa, é equivalente para o engenheiro. Nesses documentos tem dizendo o passo a passo, que é o projeto, e a ART é a responsabilidade. Caso aconteça algum problema na casa, o proprietário vai pegar aquele documento, em especial ART, e vai processar o responsável técnico para aquela casa. Lógico, o responsável técnico ele pode dizer, olha, epa, peraí, não fui eu sozinho, tem uma construtora, tem um sócio, tem um investidor, e aí ele vai dentro do processo se justificar como pode e vai colocar os outros. Ah, mas se você não fizer isso, é muito difícil. Geralmente o engenheiro ele não vai responder a bronca sozinho, ele vai dizer, olha, eu fiz, mas eu fui contratado por X. E aí essas pessoas vão juntar mão dadas todo mundo e vai pagar o processo. Afinal, existe uma norma de garantias de obra que ela rege isso. Então, cada item da sua casa, a coberta tem uma garantia, a eletricidade tem uma garantia, a estrutura tem uma garantia. E existem coisas que não estão atreladas à garantia, estão a vícios construtivos. Então, a erro de projeto, que aí a garantia não é 5 anos. Se daqui 20 anos você descobrir esse problema, mesmo assim você vai recorrer. Eu já tive um cliente que ele descobriu que a casa dele estava menor do que no contrato. E aí, Marcelo, como é que se resolve? Do jeito melhor possível. Por quê? Metragem quadrada da área construída, vezes o valor, adicionado ainda a correção imobiliária, mas aí os honorários dos advogados, esse é o valor que ele vai levar. Então, existem erros que não estão atrelados à data, e outros sim. Esses erros de execução e vícios construtivos que a gente encontra, por exemplo, o que a gente mais vê são infiltrações, fachadas desordenadas, às vezes fora de padrão, né? A gente que não é engenheiro, por exemplo, não tem conhecimento tão amplo, mas a olho nu a gente consegue visualizar que está meio maior, parece que está menor. E as infiltrações. E aí eu já ouvi construtor dizer o seguinte, ele diz, essa infiltração não é um problema da construção. Entenda? Essa infiltração não é o problema da construção, o problema é o solo, porque a salinidade dele. Por mais que você tente solucionar o problema, mas vai chegar um determinado momento que vai estar infiltrando de novo. Aí ele disse, para a gente fazer um paliativo aí, ou corrigir de uma forma melhor e mais rápida, a gente bota uma manta. Você sabe o que é a manta, né? Claro, sei sim. A gente bota uma manta. Mas o problema não está em colocar uma manta, o problema está na hora da construção. É isso, você tem que saber se de fato aquele solo ele é viável para construir, o que deve ser feito antes de você levantar a construção. E aí o antes que eu falo, para quem está nos acompanhando, de repente que às vezes, não, mas não é feito o alicerce? Não, mas é antes do alicerce ainda, para que você prepare aquele terreno para fazer a sua edificação. Pronto, muito bem pontuado. Eu acredito que o ouvinte que está ouvindo agora a gente se deparou com um tema inusitado, né? Não é todo dia que a gente está falando disso em rádio, em comunicação. Né? E agora imagina, você está em casa, você está olhando para sua casa agora, né? As paredes, nossa, e aí? Infiltração, existe 3 tipos simples de infiltração. Né? No doutorado eu vi 45 tipos de infiltração. Mas aqui nas nossas casas a gente tem 3 tipos que é o que mais acontece, certo? A primeira, filtração ascendente, ela vem de baixo, vem para cima, essa que você falou, que as pessoas falam que é do solo. Mas assim, mas o problema está no solo? Aí que está a charada, não está no solo. O problema está na execução, a execução mal feita. Olhou para a borda da sua casa, tá ali mais ou menos
até 1 metro, 1,20 m. Parede está Parece que é padrão, estourada. Olha, aqui dali é um erro clássico de engenharia. O cara fez errado, certo? Ele fez errado. Moacir, como é que a gente resolve? Primeiro, se a sua casa tiver ainda na garantia de obra, se for pela Minha Casa Minha Vida, é simples. Liga para o construtor, peça para ele vir resolver, certo? Simples, simples assim. Mas na frente eu vou ensinar outros caminhos para a gente facilitar isso daí. Mas, Moacir, qual é o erro então? Porque eu preciso saber, você está dizendo que foi erro de engenharia, não foi do solo? Claro, vamos lá. Todas as casas, elas têm que ser impermeabilizadas do baldrame até a terceira fiada do tijolo. Mas é você que está dizendo isso? Quem dera. Não tem autoridade para tanto. Quem está dizendo é as normas de engenharia, as normas da ABNT. Ele menciona que o baldrame tem que ser 100% impermeabilizado e as fiadas, pelo menos até a terceira da alvenaria, que é aquele 1,20 m que eu acabei de falar. Ele também tem que estar impermeabilizado. Mas o construtor me mandou uma foto. Vamos lá na foto. Existe muita foto que é fake. Eu já vi construtor que pegou um spray desses de pichar mesmo e passou, pronto, tira a foto, manda dar certo. É desse jeito. Outro, até aplicou um impermeabilizante no baldrame. Ele aplica um impermeabilizante no baldrame no começo da obra. Aí ele passa por cima, carrinho de mão passa por cima. Basta uma abertura, pessoal, basta uma abertura de 0,25 milímetros. A água vai subir e vai destruir cerca de 1 metro da sua parede. Então você acha mesmo que essa impermeabilização, que às vezes é passada somente uma mão, 2 demões, em cima de um baldrame, que depois 300 pessoas vão passar por cima, vai passar material, cara, vai botar um tijolo, vai passar uma colher de pedreiro, vai raspar, não vai dar defeito? É claro que vai, mas aqui dali vai para o construtor. Então, construtor esperto, construtor consciente, cara, eu não quero ter esse problema. É muito simples. Aplica a impermeabilização, primeira fase, a gente chama de 3 fases. Primeira fase. Depois que está toda levantada as fiadas, aplica a segunda fase de impermeabilização do baldrame de novo e agora nos tijolos, cru, sem reboco. Moacir, qual é a terceira fase? A terceira fase é até mais interessante. Você joga o aditivo impermeabilizante na própria massa do reboco, pelo menos até 1,20 m. Moacir, é caro? O pessoal tem aditivo impermeabilizante de reboco que é R$6 o litro. Esse litro dá para você impermeabilizar a sua casa toda. Então tá mais para erro na construção do que você achar que vou quebrar minha construtora porque eu tô gastando R$6 a mais. Não é. As outras duas infiltrações são mais simples. A infiltração vindo de cima, que é da coberta, geralmente é a ausência de rufo. Você vai na coberta, não tem rufo. O cara só faz pega ali um cimento, joga ali com areia, pronto, tá feito. E não é assim que funciona. Impermeabilização mais rufo. E a última e até mais simples é problemas com drenagem. E aí a gente vai falar disso, porque começa com infiltração de drenagem e acaba, como tem várias casas aqui mesmo em Santana, e eu sempre mostro no meu perfil do Instagram, casas que desabaram por conta de drenagem externa que o construtor não fez. A água entrou e tem que sair para algum lugar. Não tem um lugar, vai para o lugar mais fácil. Qual é? Debaixo da casa. Com 6 meses a casa está no chão. Agora, quais os erros mais recorrentes que nós encontramos aqui em Santana do Ipanema? Muito bom, muito bom. Os erros mais recorrentes a gente pode dividir aqui alguns erros por fases. A gente tem fissuras. Moacir, o que é uma fissura? É uma rachadura, certo? Eu sempre ando com o meu cartãozinho. No meu cartãozinho tem um fissurômetro. Vou até mostrar aqui. E quem tiver curiosidade, é só me pedir no Instagram. É só me pedir no Instagram que eu entrego um fissurômetro. Isso daqui não tem problema. Essa parte de cima é uma régua e ela mede de 0,1 até 1 milímetro. Até aí tá seguro, a sua fissura, o que apresentar aí tá tranquilo, só tem que monitorar. Abaixo disso nós já temos de 1,25 a 5, a gente já tem rachaduras.
Moacir, passou desses 5 aqui da sua régua, ligue para a Defesa Civil, sua casa está em risco. É simples assim. Qualquer situação nesse sentido. Qualquer rachadura acima de 5 milímetros, a vigilância sanitária tem que ser comunicada. Inclusive, eu tenho um histórico, 2 engenheiros, amigos meus, estudavam comigo, fez inclusive pós-graduação juntos. A gente foi, teve uma caminhada junto. Hoje os 2 não são mais engenheiros. Por quê? Porque respondem processo. Eles foram na edificação, viram rachaduras acima de 5 milímetros, não comunicaram ao CREA, nem à Defesa Civil, a edificação caiu. Um prédio de 15 andares. Então, a fissura chegou a 5 milímetros, o que é que o engenheiro deve fazer? Comunicar a Defesa Civil. O que é que o construtor deve fazer? A mesma coisa, além de providenciar o conserto. E se você está na sua casa, Moacir, eu não estou com esse fissurômetro que eu vou pedir para você no WhatsApp ou no Instagram e você vai me enviar, ok. Mas não estou com ele aqui. Uma régua, é simples, você pega ali uma régua, olha ali, 1 centímetro, deu a metade, você está na metade de 1 centímetro, tá ok. Tá acima da metade de 1 centímetro na sua régua, ligue para a Defesa Civil. Moacir, é preciso para que a gente tenha as construções mais seguras, mais viáveis, que os projetos sejam feitos com mais consistência, que de fato sejam apresentados a quem de direito na hora da construção. E aí eu me refiro aos órgãos públicos, que têm esse poder de pegar um projeto, verificar se está ok, constrói, não está ok, interdita. É preciso a gente ter isso e, paralelo a isso, que acho que o Brasil tem muitas leis, mas tem poucos fiscalizadores dessas leis. É preciso que, de repente, o próprio CREA, ele fiscalize mais, ele vá mais a campo buscar uma qualidade melhor de vida das pessoas, porque o que a gente, pelo que você está me dizendo aí, por exemplo, o percentual de Santana do Ipanema é muito alto. Sim. Nesse sentido. É muito alto. Ou as casas foram construídas sem um profissional qualificado, ou a famosa vista grossa. Ela viu lá, botou uma venda nos olhos, não, dá para fazer, passa. Pronto, a gente chegou num ponto interessante, delicado, mas interessante. E essa vai servir como dica. Imagina, você, ouvinte, está em casa, já está na sua casa, né? Ou então você está na ânsia de receber sua casa, e a casa está sendo construída. Você vai pegar um papel chamado ART. Esse papel, Moacir, será que eu tenho? Tem. Por quê? Porque você só consegue dar entrada no alvará da sua casa e no financiamento habitacional com esse papel. E mais, Moacir, mas esse papel, será que ele foi apresentado para mim? Com certeza, porque ele precisa da sua assinatura. Tem a assinatura do profissional responsável pelo projeto e pela execução, e também tem a assinatura do proprietário. Ele assina, ele é obrigatório a assinar esse documento. Então você dá uma olhada nesse projeto, nesse RT, e vai ter uma listinha de documentos lá de projeto. Vai estar lá, projeto de estrutura, hidráulico, sanitário, águas pluviais. E o estrutural para mim é o principal. Mas assim, esses projetos que estão lá listados, você vai fazer agora uma coisa. Procure esses projetos. Esses projetos eles têm que estar ali. O que acontece e que o que eu sempre falo, né? Inclusive quando eu estava dando aula no mestrado em Portugal, eu sempre falava para os meus alunos, pessoal, é o seguinte, é o cara crachá. Tinha até um programa no Brasil que chamava, que era o Zorra Total, e ele dizia o cara crachá. Se você disse que tem projeto de estrutura, eu quero ver. É simples. Então, você vai lá olhar a sua RT, tá lá os projetos. Liga para o construtor. Construtor, eu não vi a cara desse projeto. Envia para mim, pode mandar por WhatsApp aqui o PDF, eu quero ver. Você sabe o que vai acontecer? Pelo menos o que aconteceu, o que eu sempre vejo. Não existe. O construtor coloca uma declaração lá que tem um projeto e que na verdade é fake news. Não tem o projeto. Você vai atrás, cadê o projeto? A casa está desmoronando, a casa teve um desmoronamento parcial,
como já caiu, inclusive. E a gente vai atrás do projeto, o construtor diz para você assim, rapaz, eu botei que tem projeto, mas não tem não. Eu faço no rumo. Ou o outro diz assim, rapaz, eu baixei um projeto do TikTok. Aí na projeto do TikTok é desse jeito. Tem lá dizendo como é que deve ser feito. Então, primeira coisa que você está me ouvindo, você quer ter a certeza que a sua casa está minimamente segura? Peça para o construtor os projetos de elétrico, hidráulico, sanitário, que é os que estão na sua RT. Peça para eles, Moacir, e se ele não entregar? Tudo bem, você liga para o CREA e faz uma denúncia. Olha, eu paguei, é o direito do consumidor. Se eu paguei por algo, eu quero receber isso. Se você pagou por uma compra de um carro, passou tantos dias, você tem que receber. Então, é simples. Então, para você saber se a sua casa está segura, exija esses projetos. A ausência de sumidouro e caixas de expensão. Explica pra gente o que é isso. Esse inglês é grego. Isso daí, eu vou lhe dizer, isso daí é aquela coisa, é complicado. Vamos lá. Isso começou com um primeiro por briga de vizinho. Um vizinho pegou, não tinha nada que fazer, tava com raiva, aí depois eu vou dizer o motivo. Ligou e fez uma denúncia que o vizinho estava lançando um esgoto a céu aberto na via. E aí, briga vai, briga vem, vamos chamar um engenheiro consultor para fazer a perícia. Lá se vai eu. Quando eu me deparo com aquilo, assim, é estarrecedor, é de que você ficar assim sem entender por que você faz isso. A Caixa, ela obriga, na cartilha de construção da Caixa, ela obriga, não é uma coisa, um item opcional, é um item que tem que ter um sumidouro, tem a fossa e tem um sumidouro. Mas em Santana é diferente. No Código de Obras de Santana, apesar de antigo, ainda da década de 80, ele já previa que a obrigatoriedade em 2 artigos diferentes, que tem que ter o sumidouro. Por quê? Porque se não tem, você lança o esgoto na rua. Agora, rapidinho, cortando o teu raciocínio e não querendo fazer isso, mas a cidade que é deficiente em saneamento básico. Certo. Eu sei que o código exige isso, mas se você não tem um saneamento básico na cidade, isso pode influenciar? Pronto, vamos lá. O que é que acontece? Toda casa que é financiada, eu estou falando de casas financiadas, aí depois a gente passa para outra que não é. Todas as casas financiadas, a Caixa ela coloca como item obrigatório a construção de fossa e sumidouro para as ruas que não tem saneamento básico. Entendi. Mas assim, na minha casa tem saneamento básico, então tudo bem, não precisa. O construtor vai lá e só faz o jampeamento lá na concessionária que passa na sua rua. Mas as casas que não tem, e isso a gente está falando aqui de que 60% da cidade que não está coberta de saneamento, tem que fazer o kit. Fossa, sumidouro. Mas assim, na minha casa só tem fossa. Abra o chuveiro, veja se a água vai para a rua. Aquilo dali é que não tem. Então aquilo dali está lançando esgoto, chama de águas cinzas, para o meio da rua. Vamos botar aqui, fazer aqui um exercício mental. Imagina aí, tem uma pessoa com uma certa doença X ou Y e tá lá no banheiro, tá tomando banho e a impureza tá saindo na água, né, no banho, e vai pra rua. Tem uma criança que tá ali brincando, alguém que tá ali na calçada, tá tendo contato direto, às vezes com o sangue, às vezes com aquele esgoto, né, aquele resíduo líquido que é o nome técnico. Então, aquilo dali leva contaminação, mas não leva contaminação só para o seu vizinho, coitado. Leva contaminação para o bairro todo. Então, é por isso que a Caixa ela obriga a ter sumidouro e fossa em todas as casas que não tenha o esgoto passando na concessionária na porta. A gente está falando de saúde pública. E os construtores começaram não, eu não consigo fazer. Então, não constrói. Se a lei está aí, é para seguir. Tanto da Caixa, que ela obriga, quanto do próprio município que está lá. Não é nenhuma deficiência. Está no Código de Obras em 2 artigos distintos. O outro, que é as caixas de passagem, imagina, você tem casas que não tem uma caixa de gordura. Não tem caixa para fazer uma manutenção.
Então, quando chove, é um Deus nos acuda, dá um refluxo que a água da chuva entra toda para dentro da casa, junto com o esgoto, e aí dá contaminação cruzada. Uma coisa aqui bem interessante é que a gente chega nas casas de várias pessoas, várias moscas, fedendo. Por quê? Porque fizeram apenas um cano de ventilação da fossa e não fizeram nos banheiros. O que é que acontece? Acontece dessa forma. Então você está em casa, você já está se identificando. Você está lá no banheiro, fazendo lá suas necessidades, né? Imagina, comeu uma feijoada e tal, e depois da descarga, a senhora, sua esposa, está na pia, lavando os pratos, sente aqui o cheiro. Opa, fulano, tu comeu feijoada. A princípio é engraçado a história, mas aquilo dali tem contaminação, tem fungos, tem bactérias, tem vírus. Imagina aí, é a ligação direta do banheiro com a pia da cozinha. Ali tem, você lava utensílios de casa, ali tem um bico de uma mamadeira de uma criança, ali é uma coisa sensível. Então, aí vem aquela coisa, mas lá em casa, aí quando eu passei para dentro dessa casa, eu nunca tive saúde. Tô doente direto, contaminação cruzada. Então, a casa da gente é o lugar mais sagrado que tem. A gente está falando da construção no aspecto geral. Falamos de esgotos, falamos de fossa, de sumidores, falamos de fissuras, fachadas, mas uma casa precisa ter um bom telhado também. Nossa, senão a com água falta, certeza. né? Isso daí é um item que, eu vou lhe dizer, é uma briga constante. Primeiro, o que acontece? O construtor barra imobiliária, eles acertam com o cliente a coberta. A coberta, tem esse tipo de coberta e cada coberta tem um preço. Então, geralmente, eles colocam tipo, como aqui em Santana tem muito, coberta chamado a telha romana, que é a capa canal. É uma telha mais cara, ela aumenta ali 40% em cima do valor normal da telha. E aí, faz a casa, ok? Acredita que o proprietário nunca vai olhar o que está lá em cima da coberta dele. Quando vai olhar, a telha é uma telha romana, que é a mais barata, que dá mais problema. E aí, como é que a gente chega nisso? O projeto foi aprovado na prefeitura com um tipo de telha. Lá, o registro de imóveis, que isso daí vai para o cartório. Esse tipo de coberta e o seu de fato é outro. Você vai tomar essa surpresa quando você for vender. Que na hora que você for vender, o cara vai dizer, opa, peraí, você alegou que era um tipo de telha, uma coberta X, e você está recebendo outra. Aí lá você mexer com a escritura, pagar a mudança dessa escritura. Isso daí é um ninho de vespa. Então, a coberta, ela tem que estar conforme o projeto. Ponto. A coberta, ela tem que estar preparada para receber, no mínimo, uma chuva que a gente chama de chuva de ciclo, uma chuva de cada 10 anos. A cada 10 anos, você pode perceber em Santana, que as chuvas ficam mais fortes, pelo menos uma vez a cada 10 anos. A gente chama de chuva de ciclos. Essa chuva de ciclos, a sua casa tem que aguentar isso. Choveu, teve uma chuva torrencial e começou a vazar água. Acredite, a sua coberta ela já está reprovada. Moacir, o que é que a pessoa deve fazer se detectar todos esses problemas que você citou aqui na hora da aquisição dessa casa? Qual é o procedimento lá? Encontrou irregularidade, aí você vai conversar com o construtor, com a construtora. Não soluciona o problema. Tem como desfazer o contrato? Claro, claro. E fora isso, eu vou jogar mais lenha na fogueira. O que é que acontece muito? Aqui em Santana não tem registro de aquisição de casa germinada. O que é a casa germinada? É quando você faz uma, duas ou três casas, uma do lado da outra, aproveitando o mesmo muro, aproveitando a lateral. Então, aqui em Santana, a moçada vende, muitas pessoas, né? Vende a casa ela isolada, que é o certo, que é o que aqui o código aceita, mas ele lhe entrega essa brincadeira germinada. Agora imagina, quando você for vender é quase impossível. Os problemas diversos. Por quê? Porque a casa ela tá comungando, ela tá usando a estrutura do vizinho para manter a sua própria casa. Então, isso daí é
é um problema grande, certo? Fora isso, a gente tem o problema da utilização desses materiais, porque imagina, se uma casa ela já está utilizando um muro ou um lado da casa para duas casas, e isso não está em projeto, o projeto foi feito isolado, está entregue para você germinado, ou seja, compartilhado. Aí, não satisfeito, alguns tiram a fundação. Sim, aqui em Santana a gente tem várias casas que não tem fundação. Tá ali a terra, de cima da terra já começa, bora fazer essa casa. E é isso. Tem várias, inclusive algumas já tá até desmoronando. E aí o que é que faz? Não, vamos fazer o seguinte, a gente precisa botar pelo menos alguma coisa pra gente tirar uma foto, né? Na fundação, vamos botar aqui uma treliça, que inclusive é proibido, viu? Quem tá me ouvindo, se a sua casa tem treliça no baldrame, ela tá errada. Se a sua casa tem treliça nas vigas, ela tá errada. Se tem treliça nos pilares, totalmente errada. A única coisa que você pode usar a treliça é só numa laje. Fora isso, está totalmente irregular e isso gera um risco de colapso para você, para sua família, para sua casa. Aí, já agora respondendo a sua pergunta, Moacir, eu cheguei aqui, agora me deparei que a casa está com vários problemas, e aí como é que eu devo fazer? Primeira coisa, entrar em contato com o construtor, de preferência por escrito. Por quê? Porque a legislação ela pede para ter esse controle e pede que tenha esse primeiro contato. Às vezes o construtor, ele, como você mencionou, ele é um investidor, ele nunca nem foi na obra. Ele investiu e tudo. Não tem nem conhecimento. Não tem conhecimento que as casas que ele está construindo foi construída dessa forma. Ele substitui o mestre de obra pelo engenheiro. Aliás, o engenheiro pelo mestre de obra. Exatamente. E às vezes substitui o engenheiro, o mestre de obra, por um auxiliar. Então, o que é que acontece? Moacir, me deparei com isso. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, passa por escrito, pode ser por WhatsApp, não tem problema. Nesse primeiro momento e você informa, olha, minha casa tem isso, faz lá uma listinha. Ok. Não teve resposta do construtor, não teve o que você queria, não perca tempo. Procure um advogado, certo? Procure um advogado e ele vai saber lhe orientar. Moacir, a minha casa apresentou umas rachaduras, essas irregularidades, como é que a gente vai fazer? Você procura um engenheiro. Não estou nem fazendo propaganda de mim, não. Eu sou especialista nisso, mas você pode procurar um engenheiro também da sua confiança. Olha, eu quero que você veja aqui, detecte todas as anomalias que estão na minha casa. Minha casa está com esse problema, está com esse, e aí ele vai fazer um que chama de uma inspeção. A inspeção não é só aquela, vou lá, dou uma voltinha na casa, não. Também tem uma NBR específica de como fazer essas inspeções, né? Coloca um laser, coloca um nível digital, coloca uma câmera termográfica para localizar onde está tendo infiltração, um ultrassom para localizar se a ferragem da sua casa está correta. A maioria daqui utiliza uma ferragem de 8, uma treliça. A própria norma já fala que qualquer casa, seja ela qual for, ela tem que ter uma ferragem na armadura de 10 para cima. Então, esse engenheiro que você chamou, ele vai mapear tudo e vai colocar isso dentro de um laudo técnico pericial. Esse laudo técnico pericial, o advogado vai utilizar ele como base para solicitar que o construtor faça aquilo dali. Assim, mas vai para processo? Geralmente não. Geralmente o construtor, ele, opa, rapaz, eu percebi meu erro, vamos resolver, vamos negociar. Alguns deles, inclusive, dizem, não, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar a sua casa, vou resolver o problema dela e depois dos problemas sanados, ele até vende, até um preço maior, porque a especulação imobiliária, uma casa antes que era 140 mil há 2, 3 anos atrás, hoje é quase 200 mil reais, mas isso você precisa ter esse apoio, certo? Procura um profissional, procura um advogado e resolva. Às vezes um problema pequeno que você está vendo é um problema, uma dor de cabeça grande que você vai encontrar lá na frente. Quanto mais rápido você resolver, quanto mais rápido você vai ter essa solução. Mas fora isso, existem os canais de denúncia do CREA, existe canal de você ligar para a Defesa Civil, certo? Tem WhatsApp, tem Instagram, entre em contato. O pessoal da Defesa Civil são pessoas maravilhosas, pode ir lá pessoalmente. Eu mesmo já fui pessoalmente na Defesa Civil
e fiz olha, eu estou visitando uma casa e a casa vai colapsar. Moacir, é verdade, é. A Defesa Civil foi lá, realmente depois de 3 meses a casa entrou em colapso, não somente ela, mas o quarteirão todo. Né? Um prejuízo enorme. Tá falando de um quarteirão de casas todas interditadas e com colapso. Então, se você resolver no início, tá mais simples de se resolver. Moacir, eu queria que você fizesse, infelizmente, as suas considerações finais. Se tiver número para contato, de repente passa o teu número, porque o que tem de gente acompanhando o programa e querendo o contato também, até para tirar dúvidas e até para você também ir lá fazer uma inspeção, já que é a sua especialidade. Infelizmente eu falo muito em virtude do adiantado da hora, né? Claro, claro. Mas é um assunto amplo, viu? Merece um programa todo de debate. É verdade. A gente pode até fazer um outro só com casos, estudo de casos, né? Então, pegar vários casos reais. E olha, porque às vezes a pessoa se identifica com um caso. Olha, nossa, isso daqui aconteceu comigo. Vixe, me venderam uma fachada X e agora estão apresentando uma fachada Y, exatamente, totalmente diferente. E agora o construtor quer que eu receba. Então, enfim, volto a dizer, meu nome é Moacir Rodrigues, né? Eu sou especialista em patologias da construção civil, em diagnóstico de problemas da construção civil. Tenho uma conclusão de um doutorado específico em estruturas pela Universidade do Porto. Tem um Instagram, quem quiser me seguir, quase que diariamente eu sempre posto algumas coisas e eu gosto de postar nos stories, porque se eu for postar no direto, é muita coisa. Então eu gosto de todo dia postar alguma coisinha no stories, 24 horas apaga. Então sempre eu estou postando alguma coisa. É @Moacir Rodrigues Engenharia. Repetindo, meu Instagram é @Moacir, M-O-A-C-I-R, Moacir Rodrigues Engenharia. Meu contato, eu tenho 2 telefones, tenho um DDD 88, certo? DDD 88, o número é 99810 5409, repetindo, DDD 88 99810 5409, e tem um 82, DDD 82 99145 2027, repetindo, DDD 82 99145 2027. Pode falar comigo pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, né? Se você tiver alguma dúvida, pode ligar, pode conversar. E geralmente eu gosto de conversar, de receber as pessoas, porque eu acredito que o principal da engenharia é esse contato que você tem, essa troca de informações. Eu já estou aqui em Santana já há pelo menos uns 4 anos, né? Então adoro também fazer amizades e parcerias, e é isso. E se você for construtor, tá me ouvindo isso, pense o que você pode fazer para melhorar a vida do seu cliente. Quiser também ligar e olha, Moacir, construí umas casas, as casas deram problema, como é que a gente faz para resolver, né? Já tive 3 construtores que fizeram isso, e inclusive 2 deles, porque um construiu num terreno que não era dele e outro construiu no terreno dele mais o do vizinho, né? E a gente chegou numa solução. Mas é isso, a engenharia está aqui para resolver, não é para criar problemas, mas para resolver. Exatamente. Obrigado, Moacir. Obrigado pela atenção de quem está nos ouvindo, e fico à disposição. E é isso. Se você está com dúvida, porque tem interesse. Se tem interesse, pode entrar em contato, que a gente está aqui aberto para conversar. Isso, exatamente. Conversei com o Moacir Rodrigues, engenheiro civil, sobre as